Boa tarde, terceiro ano, tudo bem com vocês? Mais um dia, quinta-feira, se aproximando no final de semana e vamos às nossas atividades? Então nós iremos fazer as correções. Hoje nós vamos trabalhar matemática e história, tá? Faremos as correções de matemática da página 86, 87 e livro de atividade 93 e atividade página 88, 89. E história a gente já comenta. Então, pegue, por favor, a página 86 de matemática. Olha lá, em matemática, nós estamos trabalhando com a unidade de milhar. Então, na página 86, na letra B, vocês tinham que escrever o valor do algarismo, que estava ali em destaque, negrito, né? Então, eu tinha 1523. Vocês teriam que colocar o valor do 5. Então, o 5, ele ocupa a posição da centena. Então, 5 centenas equivale, o valor dele são 500. Depois, o 900, ali eu tinha o zero, lá que estava na casa posicional da dezena. Então, zero é zero mesmo. No número 2088, vocês tinham que colocar o valor do 2 e o valor do 8. Se o 2 está em milhar, então 2 unidades de milhar equivale a 2.000. São 2 grupos de 1.000. E o 8 está na casa da dezena, na posição da dezena. Então, 8 dezenas são 8 grupos de 10, que daria 80. Depois, o número 2252. Vocês teriam que colocar o valor posicional do número 2, que está na centena. Então, se ele está na centena, 2 grupos de 100 é igual a 200. E ali no 701, ele está na posição da centena, então 7 centenas equivale a 700. Daí na letra C estava assim: de quanto é a diferença entre o número de lugares do Teatro Guaraíra e do Teatro Municipal do Rio de Janeiro? Se está falando a diferença entre eles, eu tenho que tirar o valor menor do maior. Então eu teria que primeiro ver lá quanto que é os lugares do primeiro teatro. O Teatro do Rio de Janeiro, ele tem 2.252 lugares. E o Teatro Guaíra, ele tem 2.088. Então, lembrando que a conta de subtração, sempre o número maior precisa ficar em cima. Então, eu tinha 2.282 menos 2.088, que a diferença é de 164 lugares. Então, essa é a conta, esse é o valor da diferença, 164 lugares. Letra D. Quantos lugares o Teatro Municipal de São Paulo tem a mais que o Teatro Amazonas? Mesmo eu tendo aqui escrito a mais, eu preciso também chegar o que tem menos até o que tem mais. Que conta que é? A conta também de subtração. Então, ali, o Teatro Municipal de São Paulo, ele tem 1.523 lugares. E o Teatro Amazonas tem 701. Então, eu tenho que colocar lá 1.523 menos 701, que dá o quê? 822 lugares. Então, ele tem 822 lugares a mais, tá? O número 3, vocês tinham que completar o quadro. Ali, a sequência é completar de 1 em 1. Então, eu tinha 991, 992, completaria com 993 e 994. Depois, qual que é lá? Depois de 987 é 998. Depois de 1000 é 1001. Depois de 1004, 1005, 1006, 1007. Depois de 1008, 1009, 1010. Depois de 1011, 1012. Depois de 1013, 1014. Depois de 1017, 1018, 1019. Depois de 1020, 1021, 1022, 1023. Depois de 1024, 1025, 1026, 1027. Depois de 1029, 1030. Depois de 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038 e 1039. Então, aqui é sempre aumentando 1. Depois, na página 87, vocês tinham que falar para mim quem que está entre 1101 e 1113. É o 1112. Vão corrigindo aí atentamente, tá, criançada? B, é formado por 1 milhar e 6 dezenas. É o 1060. C, antecessor de 1100, 1099. D, sucessor de 1199, é o 1200. E é formado por uma unidade milhar e 5 centenas, é o 1500.
O 5, complete as sequências numéricas e escreva a regra de formação. Então, eu tinha lá 1.000, 2.000, 3.000. Vocês teriam que completar 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. E a regra é que os números aumentam de 1.000 em 1.000. B, 3.100, 3.200, 3.200. Ela não está mudando a partir da centena? E quando eu tô lá, a centena não é 100, 200, 300, não está aumentando de 100 em 100? Então, depois eu teria que colocar 3.400, 3.500, 3.600, 3.700. A regra de formação está aumentando de 100 em 100. Depois, 5.010, 5.020, 5.030. Onde que ele começa a mudar? Não é a partir da dezena? Então, eu teria que ver aí quanto que as dezenas estão aumentando de quanto em quanto. As dezenas aumentaram o quê? De 10 em 10. Então, 5.040, 5.050, 5.060 e 5.070. Então, os números aumentam de 10 em 10. Número 6, um maior número formado, o maior é 4.210 e o menor 1.024. E a letra B, o menor é o maior número formado pelo número ímpar. O maior 4.201 e o menor 2.041, tá? Agora o livro de atividade, na página 93. Vocês tinham que descobrir o segredo, né? Então eu tinha lá 2.340, 2.360, 2.380. Observe que no milhar ele não aumentava, na centena ele não aumentava, né? Ele começava a partir da dezena. Então, para eu descobrir primeiro de quanto em quanto, eu teria que partir da dezena para eu ver. Então, estava aumentando de quanto em quanto? Estava aumentando de 20 em 20. Então, 2.380 mais 20 ficaria quanto? 2.400. 2.420, 2.440, 2.460. Daí depois ali, 2.480 mais 20, 2.500. Depois 2.520 mais 20, 2.540, 2.560, 2.580. Daí eu tinha ali os outros, né? Depois 2.640, completava com 2.660, 2.680. Depois de 2.700 mais 20, 2.720, 2.740. Depois 2.760 mais 20, 2.780, 2.800. Depois ali no 3.020, 3.025, 3.030, está aumentando de quanto? De 5 em 5. Então, você teria que completar 3.035, 3.040, 3.045, 3.050. Depois 3.060, 3.065, 3.070. Depois 3.080, 3.085, 3.090. Depois 3.100, 3.105, 3.110. Depois 3.125, 3.130, 3.135. E o último estava aumentando de 1 em 1. Então, 5.003, 5.004, 5.005, 5.006, 5.009, 5.010, 5.012, 5.013, 5.015, 5.016, 5.017, 5.019, 5.020, 5.022, 5.023. Eu falei aqui somente os que vocês teriam que completar, tá bom? Então, vão corrigindo aí. Embaixo, vocês teriam que completar e falar a regra de formação. Então, de 3.000 a 4.000, aumenta 1.000. De 4.000 a 5.000, aumenta 1.000. Então, a sequência aí é aumentar de 1.000 em 1.000. Então, vocês completariam com 6.000, depois 7.000, depois 8.000, depois 9.000. A letra B, 982, 987, 982. Então, 982, 983, 984, 985, 986, 987. Está aumentando de quanto em quanto? De 5 em 5. Então, vocês completariam aí com 997, 1.002, 1.007, 1.012. Lembrando que a unidade de milhar, que a família do milhar é composta por 4 algarismos. Então, no 1.002, eu não tenho uma unidade de milhar e 2 unidades. Então, eu tenho que colocar o 1, o 0, porque eu não tenho nenhuma centena, o 0, porque eu não tenho nenhuma dezena, e o 2, porque eu tenho 2 unidades. Então, 1.002, 1, 0, 0, 2, tá bom? E a C, 4.230 a 4.260, está aumentando quanto? 30. Então, a regra de formação é aumentar 30 em 30.
Então, vocês teriam que completar com 4.320, 4.350, 4.380, 4.410. Ai, fiquei até sem ar de tanto número. Vamos às nossas atividades agora? Então, nós vamos para a página 88 e 89, tá bom? Continuando a trabalhar com a unidade de milhar, tá? Número 7. Sofia e seu irmão querem juntar a quantia que economizaram para comprar um videogame. Então, aí do lado tem um videogame que custa 1.420. E esse valor do lado é o que eles economizaram, tá? Verifique se o valor economizado por eles é suficiente para realizar a compra. Sobrou ou faltou dinheiro? E quanto? Então, eu tenho 3 coisas para fazer. Eu tenho que saber quanto que eles economizaram. Eu tenho que saber se sobrou, se esse dinheiro vai dar para comprar. E se sobrou, se faltou. Se sobrou, quanto sobrou? Se faltou, o quanto faltou? Eu vou fazer com vocês na lousa esse mesmo exercício, mas com outros valores para vocês compreenderem, tá bom? Então vamos na lousa ali. Olha ali. Vamos supor que o que eu quero comprar custa 2.480. Então primeiro eu tenho que ver o quanto que eu tenho de economia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 10 grupos de 100. Então, 100 mais 100 mais 100 mais 100, eu sei que isso dá quanto? Isso dá 1.000. Então, aqui eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui eu tenho 1.000 e aqui eu tenho 1.000. Quanto que é 1.000 mais 1.000? Não é 2.000? Então, eu vou colocar aqui do ladinho só para não me perder. Porque eu tenho que fazer as coisas com ordem, com atenção, senão eu me perco. Então, aqui eu já contei, eu tenho 2.000. Aqui, ó, eu sei que 50 mais 50 não dá 100? Então, a cada duas cédulas de 50 eu tenho 100. Então, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 100, aqui eu tenho 100 e aqui eu tenho 100. Então, minha contagem fica mais rápida quando eu formo grupos. Então, aqui, ó, 100 mais 100 não dá 200? Então, ó, 100, 200, 300, 400. Lembrando que eu sempre vou começar pelo maior valor e eu vou agrupar os que tiverem o mesmo valor. Então, eu agrupei primeiro o valor de 100. Aqui eu agrupei o valor de 50. Ah, meu restou esse aqui, ó. Então, eu vou agrupar esse valor de 10. 10 mais 10 mais 10 dá 30. Então, aqui, ó. 2.000 mais 400 mais 30, eu tenho 2.430. Então, é o valor que eu tenho aqui, ó, R$2.430. Vou colocar aqui em cima, tá? É o que eu economizei. Mas, aqui o valor custa 2.480. Se eu tenho 2.430, dá para eu comprar? Não dá, né? Porque 2.430 é menos que 2.480. Então, não dá para eu comprar. Vou agora saber quanto que falta. Lembrando que quando eu tenho que saber quanto que falta, eu tenho que pegar esse aqui, chegar até esse. Que conta que é? Não é a conta de menos? Então, eu vou pagar aqui só um pouquinho, ó. O número maior sempre em cima. Então, 2.480. Não preciso colocar o 00 para fazer a conta. Menos 2.430, que é o valor que eu economizei. Então, aqui, ó, 2.480 é o valor do meu produto, do meu videogame, um exemplo. E 2.430 foi o valor que eu economizei. Eu tenho que saber quantos reais faltam para eu comprar. Continha de menos, vocês já aprenderam. 0, tira 0. É 0, não tenho nada. Dá para eu tirar 3 de 8? Dá, não dá? Então, vamos lá, vamos chegar. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5. 4 tira 4, fico com nada. E 2 tira 2, fico com nada. Então, quantos reais faltam? Porque aqui no caso falta. Faltam 50 reais, tá bom? Então, aqui é um exemplo com outro valor, mas é a mesma coisa dali. Aí o número 8 fala assim: em cada item há um grupo de cédulas. Observe cada grupo e registre no quadro de diferentes maneiras o valor total e real. Então, aí eu tenho com algarismos, decomposição e com palavras. O que vocês vão fazer? Vocês vão também juntar os de mesmo valor para poder ver. Um exemplo, vamos supor que o que tivesse embaixo fosse esse aqui. Eu vou usar esse aqui como exemplo, tá? Então, eu sei que aqui tem 10 grupos de 100. Eu sei que tem 1.000 e aqui tem 1.000.
1.000 mais 1.000, 2.000. Eu sei que aqui tem 200, são 2.230. Então, eu vou colocar aqui, ó, 2.230. Gente, esse aqui é um exemplo, tá? Vocês vão ter que contar esses aqui, ó. Isso aqui vocês vão ter que contar esse valor, esse valor, esse valor e esse valor, tá bom? Então, vocês vão ter que contar aí. Eu tô usando este exemplo. Então, aqui eu vou colocar o número real que ele é. Quanto que eu tenho ali, o número real. Daí, aqui embaixo, eu vou ter que decompor. O que é decompor? Eu vou ter que colocar em pedacinhos. Então, 2 milhares são quantos? São 2.000. Porque não são dois grupos de 1.000? 2.000. Mais 2 centenas são quanto? São 200, porque são dois grupos de 100. É onde eu conto de 100 em 100. Mais 200. Depois eu tenho mais. 3 dezenas. Qual que é o valor dele aqui? 3 dezenas. São 3 grupos de 10. Então, o valor dele é 30. Mais 0 unidade é 0 unidade. Eu nem preciso colocar, mas vamos colocar. Então, aqui eu escrevo com algarismos. E aqui eu decompus. Eu coloquei o valor que ele é, que ele possui. Então, 2 milhares, ele tem o valor de 2.000. 2 centenas, ele tem o valor de 200. 3 dezenas, ele tem o valor de 30. E 0 unidades é o valor de 0 mesmo. Então, 2.230. E aqui eu vou escrever com palavras. Então, 2.230. Entenderam? Então, é isso que vocês vão fazer no exercício 8, na letra A, na letra B e na letra C. Mais uma vez, lembrando que vocês vão juntar as cédulas de mesmo valor para ficar mais fácil. Vão anotando no cantinho aí para depois vocês somarem. Quem tem dificuldade de somar valores maiores, façam por parte. Contei esse, anota embaixo. Contei esse, anota embaixo. Vai fazendo por parte para não se perder, tá bom? Então, matemática serão só essas 2 páginas. Por quê? Hoje nós vamos fazer mais história, porque já tem 2 quintas-feiras que eu dou só matemática, eu não consigo dar história. Então, para nós não ficarmos atrasados, nós vamos fazer história com mais atividades. Então, não estranhe, teremos um pouquinho mais de trabalho de história, devido a eu não estar conseguindo toda quinta-feira que tem aula no Meet, eu não estou conseguindo dar a segunda disciplina. Então, hoje teremos um pouquinho mais, tá bom? Então, vamos para a nossa aula de história? Olha lá, então em história, nós estamos conhecendo um pouquinho sobre a história da nossa cidade, né? Na última aula que nós tivemos, conhecemos um pouquinho sobre como começou o Jacareí, quem foram os fundadores, né? Qual a importância de outros grupos que contribuíram para a nossa cidade se desenvolver. Então, nós estamos falando um pouquinho dessa importância, resgatando o passado para a gente poder compreender o presente. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre patrimônio cultural. Nós já estamos falando um pouquinho desse assunto, falamos até sobre o bolinho, sobre as danças. Hoje nós vamos aprofundar nosso conhecimento, tá? O que é um patrimônio cultural? Qual a importância dele para a sociedade, para um país todo? Então, antes de começarmos a leitura do livro, eu quero que vocês vejam com atenção esse pequeno vídeo para nós introduzirmos, tá? Ficar mais fácil a compreensão do que é patrimônio cultural. Assistam aí, por favor. Pelo menos uma vez na vida, você já deve ter ouvido o termo patrimônio cultural. Afinal, o que pode ser considerado um patrimônio cultural? Um patrimônio cultural é tudo aquilo que possui ou apresenta uma importância histórica para um povo, uma sociedade ou para um país, ou até mesmo para a história da humanidade. Ou seja, patrimônio cultural é tudo aquilo que tem em si um valor histórico relevante e é um bem que possui um valor inestimável para a história de uma civilização ou povo. Sendo assim, os patrimônios culturais são nossa interligação com o passado, um resgate da nossa memória, pois os patrimônios culturais nos ajudam a conhecer nossas origens e o que nos diferencia e nos define como grupo. O patrimônio cultural é uma herança histórica compartilhada entre as pessoas, remetendo a aspectos referentes à identidade daquele grupo ou civilização. Os patrimônios culturais podem ser de naturezas materiais ou imateriais.
Patrimônio cultural de natureza material são os bens tangíveis de um povo ou civilização, por exemplo, as igrejas, os prédios, o Coliseu Romano, as pirâmides do Egito, as pinturas, as esculturas, as bibliotecas, os vestígios arqueológicos e os demais elementos que possuem valor histórico, científico ou artístico. Exemplos de patrimônios culturais presentes no nosso Brasil: o Centro Histórico de Ouro Preto, em Minas Gerais, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, o Conjunto Arquitetônico de Paraty, no estado do Rio de Janeiro, o Centro Histórico de Olinda, em Pernambuco, o Centro Histórico da cidade de Penedo, no Alagoas, o Pelourinho, na cidade de Salvador, na Bahia. E um belo exemplo de patrimônio cultural que perdemos recentemente foi o Museu Histórico Nacional, que infelizmente pegou fogo em 2018, queimando parte da nossa história. Existem também os patrimônios culturais imateriais, que são tudo aquilo que está no imaginário e que não é tátil, como as danças populares, as músicas, as comidas, as festas, as medicinas naturais, as lendas, costumes, saberes, modos de fazer e outras tradições. Exemplos de patrimônios imateriais no Brasil, que nem o samba, o frevo, a capoeira, o forró, a música gaúcha, o maracatu e o carimbó. As formas que alguns alimentos são preparados são típicos e próprios da região que inventou o prato. Que nem, por exemplo, o modo artesanal de fazer queijo em Minas é considerado um patrimônio imaterial pela forma como é feito, assim como o churrasco gaúcho, a tapioca, a feijoada e o bolo de rolo em Pernambuco. Esses são alguns exemplos de alimentos que são considerados patrimônios imateriais no Brasil. Outros exemplos de patrimônios culturais de natureza imaterial no Brasil são a literatura de cordel, a festa do Senhor de Bom Jesus do Bonfim, a festa do Boi-Bumbá, a missa do vaqueiro, a cajuína. Esses são apenas alguns dos exemplos de patrimônios culturais e materiais existentes no Brasil. Através dos patrimônios históricos culturais, é possível dar identidade ligada à história do patrimônio. Sendo assim, o patrimônio histórico-cultural é tudo aquilo que faz parte da história de um povo, uma vez que o patrimônio histórico possui características próprias do povo que a está interligado. Pronto, agora que vocês já tiveram uma introdução sobre o que é o patrimônio cultural, vamos à leitura? Olha lá, página 48. Acompanhe a leitura, por favor. Algumas praças, ruas, edifícios, parques e monumentos das cidades podem ser considerados marcos históricos. Eles representam mais do que a função a que se destinam no presente, pois são conexões com o passado, integram o patrimônio cultural de um povo e para que as novas gerações tenham acesso a esses lugares de memória, devem ser preservados e promovidos. Então aqui ele está falando sobre marcos históricos. Por exemplo, aqui em Jacareí tem o Parque dos Eucaliptos, que eu tenho certeza que muitos pais de vocês lembram desse parque com muito carinho. Há muitos anos atrás, ele era bem diferente do que é hoje, né? Tinha muitas árvores, no entanto chama eucalipto, mas era lotado de eucalipto. E lá tinha um brinquedo, que era o foguete, que na época nós éramos criança, né? Ele parecia gigantesco, enorme, embaixo tinha um lago, assim, então ele marcou a história. Então, a minha geração, por exemplo, quando olha o parque, ele olha aquele parque com saudade. Apesar do parque ainda existir, é bem diferente da nossa época, mas ele não poderia deixar de existir, porque é uma lembrança. Eu tenho certeza que todo mundo da minha geração, se falar assim, como que era o Parque dos Eucaliptos? Eles vão começar a detalhar com vocês. Então faz parte, é um marco da cidade de Jacareí, tá bom? Então, por isso que é importante também preservar. Continuando a leitura. Patrimônio cultural é todo bem móvel, imóvel ou natural com significado importante para uma sociedade. Esses bens foram construídos ou produzidos por sociedades passadas, por isso representam uma importante fonte de pesquisa e referência cultural. Agora nós vamos diferenciar entre dois tipos de patrimônio cultural, aquele que é material e aquele que é imaterial, tá? Então, ali, o patrimônio cultural material é formado por um conjunto de bens culturais que podem ser tocados. São eles: imóveis, como núcleos urbanos,
sítios arqueológicos e paisagens e bens individuais. Móveis com os arquivos de um museu, documentos, fotografias. Agora, o patrimônio imaterial. São bens culturais que não podemos tocar com as mãos. Ele é composto dos saberes e da cultura de um povo. Artes plásticas e cênicas, músicas, brincadeiras, entre outros. Portanto, as festas populares fazem parte do patrimônio imaterial. Agora, olha que importante isso. Para se tornar um patrimônio cultural, é preciso que o bem seja tombado. O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, é o órgão responsável pelo tombamento e pela conservação dos bens culturais brasileiros, tá? Qual que é o objetivo, então, de se tombar? O objetivo é impedir a destruição do bem cultural, mantendo preservado para as futuras gerações. Se provavelmente não tivesse um instituto que cuidasse desses bens, poderiam não existir mais. É igual, por exemplo, as florestas, né? Existe o IBAMA, que se de repente não tivesse alguém que cuidasse de proteger uma parte, não deixar com que destruísse, talvez os homens, né, na sua ganância, iriam entrar ali e iam acabar com tudo. Então, por isso que é importante ter esses órgãos que ajudam a preservar. Que preservar o passado, né, é contar a história no presente, é resgatar. Agora, na página 49, olha que interessante quando um bem é tombado. Ó. Quando um imóvel é tombado pelo IPHAN, ele não pode ser demolido, nem mesmo reformado. Quando nós queremos fazer uma reforma na casa, às vezes a gente tira a janela de um lugar, não quero essa janela aqui, eu vou para outro lugar. Eu vou construir aqui uma parede. A gente modifica, né? Quando é tombado pelo IPHAN, não pode ter esse tipo de reforma. O que eles fazem? Eles restauram. Então, eles não reformam, eles restauram, tá? Então, ali, ó, pode, porém, ser restaurado, seguindo algumas normas para garantir a preservação das características originais da época em que foi construído. Olha a importância, então. Existem outras ligações entre o presente e o passado. Além de lugares considerados fontes históricas, também há objetos, danças, festas, músicas e culinárias, elementos que têm grande valor histórico e que são considerados herança cultural. Por meio deles, podemos conhecer a história e compreender o que vivemos no presente. Então, por isso a importância de preservar o passado, né? Para que as próximas gerações tenham conhecimento. Olha ali as imagens. Eu tenho uma festividade indígena, depois eu tenho ali a música, depois eu tenho a capoeira e eu tenho uma dança gaúcha. Então, esses aqui são exemplos de patrimônio imaterial, tá? Lembrando que o patrimônio cultural nós classificamos em material e imaterial. Tá bom? Próxima página, página 50. Olha ali, número 1. Qual é o principal objetivo da preservação do patrimônio cultural de um povo? Então, qual que é? Lembrando que o patrimônio cultural, ele remete ao passado, uma história que deve ser preservada para quê? Para que as futuras gerações possam compreender o presente, né? Número 2. Converse com o professor e os colegas e indique 3 elementos que são considerados patrimônios culturais da região em que você vive. Então, por exemplo, aqui na nossa região, a gente tem uma dança que é o carnaval, por exemplo. O carnaval, ele é praticado, lá tem em Monteiro Lobato, eles têm os bonecões que na época do carnaval eles saem na rua. Então, esses bonecões faz parte ali de um elemento cultural da história, é uma tradição. Há mais de 50 anos esses bonecões saem na rua e saem festejando essa dança, tá? Então, também é um elemento cultural. Outro elemento cultural que a gente pode falar na nossa região, nós já falamos, é o bolinho caipira, né? Que é de tradição também. Geralmente no mês de junho, de julho, faz no ano todo, mas o mês de junho e julho é o mês que mais as pessoas fazem bolinho por causa das festas juninas, julinas. Então, também um elemento, a comida é um elemento cultural. Então, esses exemplos vocês podem colocar aí. Então, pode colocar comida, bolinho caipira, a festa, por exemplo, o carnaval, pode colocar construções como igrejas. São todos exemplos de elementos culturais.
Número 3, vocês vão localizar 5 exemplos de patrimônio cultural. Então, aqui quem não conseguir achar algum, voltem lá na página anterior para ver quais são exemplos de patrimônio cultural. Página 51. Aqui vai ser uma pesquisa, tá bom? Vocês vão escolher um bem que interage com o patrimônio cultural da região, de preferência de Jacareí. Então, se vocês puderem pesquisar sobre um bem aqui de Jacareí, é melhor. Agora, se não souberem, façam da região mesmo, da região do Vale do Paraíba, tá? Então, vocês vão fazer um texto. Isso, vocês vão seguir um roteiro, mas não é para responder em forma de resposta, é um texto. Então, nesse texto, vai ter que ter o quê? Qual é o nome do patrimônio escolhido, onde ele está localizado, o que ele significa para a comunidade, então qual a importância para a comunidade, por que ele recebeu esse nome, qual é a relação dele com a história ou lugar onde se localiza, uma curiosidade também. E vocês vão desenhar o patrimônio que você pesquisou. Então, mais uma vez, não é para responder em forma de pergunta e resposta. Então, ali, qual é o patrimônio escolhido? Onde está localizado? Está localizado? Não, é um texto. Então, vocês vão pesquisar tudo isso e vão montar um texto. Vocês vão achar essas partes aqui e vão montar um texto, tá? E desenhar embaixo. Caprichem, prestem atenção na letra maiúscula, no parágrafo, na pontuação e façam com atenção e desenhem, tirem a foto para mim e mandem, para a gente poder compartilhar com os amigos, tá bom? Agora, página 52. Mais uma pesquisa. Lembrando que hoje eu falei para vocês que nós teríamos um pouquinho mais de trabalho, tá? Vocês precisam já se adaptar, a pesquisar, mas lembre, eu não posso copiar igualzinho da internet que eu pesquisei, por exemplo. Eu tenho que ler, entender e colocar com minhas palavras, tá? Vamos tentar fazer isso, porque se eu copio igualzinho, isso chama plágio. E isso é crime, não pode. Então, vocês acharam alguma coisa lá? Tenta colocar no caderno com as suas palavras, tá bom? É só adaptação, vocês vão se acostumar com isso. Número 5, na página 52. Com a ajuda de um adulto, faça uma pesquisa na internet sobre construções tombadas pelo IPHAN. Escolha uma delas e desenha. Depois escreva o nome da construção e da cidade onde se localiza. Então, pela internet, vocês vão pesquisar uma construção que foi tombada pelo IPHAN. Esse aqui não precisa ser da nossa região, tá? Pode ser qualquer construção. Daí vocês vão desenhar aqui e ao lado vocês vão escrever a cidade que essa construção se localiza, o nome da construção e a cidade que ela se localiza, tá? Número 6. O Brasil tem pratos típicos que já se tornaram patrimônios culturais. Com a ajuda de um familiar, pesquise 2 informações sobre os pratos típicos e também uma imagem do lugar onde cada prato é tradicional. Então, no caderno de desenho, eu vou agora dividir a turma, cada criança, não, a cada 3 crianças, 4 crianças vai fazer pesquisa de um prato, tá bom? Então, vocês vão pegar o caderno de desenho, vão colocar a imagem, vamos supor que você foi escolhido para pesquisar sobre o churrasco. Então, vocês vão colar a imagem do churrasco e vão trazer 2 informações importantes desse patrimônio cultural, tá? No caderno de desenho. Então, olha lá, vamos fazer a divisão aqui. Então, ali no churrasco vai ficar a Gi, o Henrique, o João, a Júlia e a Maria. Então, vocês vão ficar com o churrasco. Daí, com o acarajé, vai ser o Miguel Hidalgo, o Miguel Rian, o Natan e o Pedro. E com o tutu de feijão, é o Rafa, a Stephanie, o Vitor, Yasmin e Isabelle, tá? Pesquisem, caprichem na pesquisa aí e mandem a foto para mim para eu poder ver, para compartilhar com vocês. Tudo bem? Vamos para a última atividade agora, livro de atividade, página 222. Olha lá, com auxílio do professor, faça um levantamento dos patrimônios culturais do município onde você vive. Pesquise quais são os monumentos ou construções e as práticas culturais importantes para a população. Então, eu fiz uma pesquisa aí, ó, daí vocês vão poder anotar. Então, nós temos as igrejas. Então, a Igreja da Matriz, do Rosário, do Bom Sucesso, são exemplos de patrimônios de construções de arquitetura importante para nossa cidade. Temos as capelas
Temos ali de São Sebastião, que é aquela ali perto do cemitério, ali que a gente falou que foi uma das primeiras construções. Também temos Nossa Senhora dos Remédios. Temos também os casarões, tem ali onde é o museu hoje, que chama Solar Gomes Leitão, que é importante. Temos lá no shopping, na parte de baixo, o estacionamento do shopping, ali era uma antiga fábrica, ali chamava Edifício Manufatura de Tapete Santa Helena. Então ali é tombado ali não pode ser derrubado, tá? Tem que ser preservado. Então quando você entra lá dentro hoje é uma loja não é um real, mas tem bastante coisa que vende lá dentro. Você entra lá e ainda ela preserva de como era antigamente, toda aquela construção ali. Também temos os pátios dos trilhos, que é a antiga estação do trem. Hoje ali tem a Fundação Cultural, mas ali é a antiga estação de trem. Então são elementos. Também tem o Rio Paraíba, também que ele é importante para a economia, tá? Então todos esses elementos são importantes para a nossa cidade. Número 2, escreva um pequeno texto para explicar o que significa um imóvel ser tombado. Que um imóvel, quando ele é tombado, ele não pode ser destruído. Lembra que ele não pode nem ser reformado, né? Ele vai ser restaurado. E ele precisa ser importante para a comunidade, ter uma história. Ele é algo de valor para a comunidade. Quando o imóvel é tombado, ele é registrado em um livro específico. Então vocês vão fazer uma pequena pesquisa, pode consultar o livro de vocês, a internet, tá? Ficamos por aqui hoje, então. Um beijo no coração e até amanhã.